Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2020 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, deslizável, Pix, clonagem e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Essa segunda-feira, você sabe, foi agitada aqui no Cocatec em função da abertura das inscrições do Hackeando os Atalhos da Siri. Acho que e-mail e WhatsApp, todo mundo respondido. Se eu não te respondi, aguenta aí que hoje, terça-feira, eu respondo. E os atalhos da Siri é isso. E enquanto você passa aí final de semana descansando com a sua família, tô aqui porque gosto, porque curto estudando sobre automação. A gente precisa ter aqueles especialistas que a gente recorre. É exatamente disso que se trata o Hackeando os Atalhos da Siri. Se você acompanha a Cocatec, existe uma sintonia, existe uma afinidade, por mais que você não concorde com isso, não concorde com aquilo outro, e é saudável não concordar. Se eu fosse igual a você e você igual a mim, né? Qual seria a troca? Então, é bacana ter diferença, mas o legal dessa sintonia é que você pode aprofundar essa sintonia e é exatamente essa a proposta do Hackeando os Atalhos da Siri, mais do que conteúdo. Conteúdo é uma balela, estranho dizer isso, mas é verdade. Você sabe, sou instrutor de meditação e eu consigo fazer a pessoa meditar em uma aula, uma horinha, um pouquinho mais na verdade, eu consigo fazer ela meditar. E bem, o problema é que para eu chegar nessa uma hora, eu preciso de um mês. É um mês convencendo a pessoa a confiar na técnica, a confiar no conteúdo, confiar em mim pra mágica acontecer. Aquela coisa de você apresentar a solução e a pessoa fica, mas e isso, e aquilo outro, mas né? E é exatamente pra isso que existe conteúdo, pra calar os nossos pensamentos, pra fazer com que a gente confie. Enfim, se quiser fazer parte, portas abertas. Mas no mundo como um todo, foi um dia tranquilo, foi o dia do Trump, dia do presidente, feriado americano, é a terceira segunda de fevereiro, todo ano. Aliás, esse final de semana foi o fim do horário de verão que não existiu. Tinha algumas coisas que estavam com o horário bagunçado em função disso, né? Não se adaptaram a tempo ao fim do horário de verão, e aí agora voltou ao normal, segunda-feira, horário de verdade. Não precisei mais ficar fazendo conta de uma hora mais, uma hora menos pra saber se tava certo. Notícias. Cocatec. A Samsung se pronunciou na questão da tela de vidro que não é vidro do Z Flip. Sabe o que ela falou? Ela falou, então, é vidro, mas tem uma película na frente pra proteger. Então tem um plástico na frente, por isso que arranha, por isso que queima, que marca. Mas a Samsung falou, não, fica tranquilo que qualquer coisa a gente troca. Essa troca aqui é baratinha. Eu quero ver na rua. De um modo geral, quando o Fold foi pra rua, Huawei a gente não sabe lá muita coisa do Mate X. Tá vindo a segunda versão aí, vai ser anunciado. É um novo telefone dobrável. Vai ser anunciado dia 24, próxima segunda-feira, carnaval, vai ser anunciado online, 11 horas da manhã aqui no Brasil. Mas o Mate X tá meio assim. O Fold tá na rua, tá sendo vendido da Samsung e a gente não ouve falar. Parece bom. Mandou pra uma galera ano passado, aí deu aquele ruim na mão dos jornalistas. Aí parece que resolveram. Quero ver como é que vai se sair o Z Flip. O Razer parece que vai fazer um feio danado. Galera falando que a tela tá meio que descolando, ficando solta na dobra. A impressão que fica é como se fosse o Fold ano passado na mão dos jornalistas. Dobrável parece sim de fato ser essa tendência de 2019/2020. TCL também tá com... Não chega a ser exatamente um dobrável, parece que ele vai ser um slide. O anúncio parece que vai ser dia 26 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem. Pensa no iPhone, e aí você puxa lateralmente o iPhone, ali onde tem o botão Home, você puxa e ele vai se deslocar, a tela vai expandir. Pensa como se fosse, sabe a tela enrolável das TVs? Mais ou menos o mesmo esquema é o que parece. Eram as novidades da Mobile World Congress, que não aconteceu, mas as empresas têm novidades no forno. Facebook também cancelou uma conferência em São Francisco. É a conferência anual de marketing do Facebook, de 9 a 12 de março. Coisa aí de 5 mil participantes. Foi cancelado também em função do Covid-19. A Apple falou, então, esse trimestre não vai dar para bater a expectativa que eu passei de números não, né? O coronavírus bagunçou o coreto. E é curioso que justo no dia que a Apple
anuncia isso, vem um papinho de que no dia 31 de março, uma terça-feira, embora a fonte originalmente não tenha lá muito histórico, mas enfim, é meio que tá todo mundo esperando se o Covid-19, coronavírus, não bagunçar o coreto. Coreto, sonoridade. A Apple tá devendo o iPhone 9, o iPhone SE. A galera até já fala na data, não, vai chegar, acho que é dia 3 de abril, que seria sexta-feira. Tem os novos iPads, MacBook Pro 13 polegadas com um novo teclado de tesoura, tem os AirTags, tem o Car Key, rola um papinho de um novo Powerbeats 4. Aguardemos. Final do ano passado, no Apple Music, chegou o Replay, que era aquilo que você escutou em 2019. Agora, já tá disponível o Replay de 2020. Na verdade, é atualizado semanalmente com aquilo que você mais escuta. Não precisa esperar até o final do ano. E acaba que a gente é meio assim, né? Fica escutando a mesma coisa. Facilita pra gente escutar a mesma coisa. AirMail pro Mac, vindo agora também com assinatura. Já era assim no iOS, agora estendeu pro Mac, $10 por ano. Eu gosto do aplicativo, é um belo aplicativo. Uso com vários e-mails. Tem gente que não gosta, que não se adequa. Gente que enfrenta bugs. Comigo funciona surpreendentemente bem. Sou um usuário pago, não vou ter as novas funcionalidades, o novo design, mas as que eu tinha anteriormente, entre aspas, as que eu paguei quando era pago, eu vou continuar acessando. É o mesmo comportamento no iOS, agora no Mac. No final das contas, é aquilo da assinatura servir de uma maneira recorrente de fazer grana. Ao invés de lançar a versão, sei lá, a cada 2, 3 anos e cobrar $20, $30, eu cobro $10 por ano. Todo mundo precisa comer, é o salário do cara, aquele programa de e-mail. E tô sendo aqui extremamente, entre aspas, pejorativo, porque na verdade você tem uma equipe, muitas das vezes, você tem os desenvolvedores, você tem a galera de suporte. Isso simplesmente para manter o aplicativo vivo. Mas a gente sabe que precisa de marketing para conseguir novos clientes, tem faturamento, tem um contador, tem que cuidar da infraestrutura, no caso, os pushes de e-mail do servidor, a estrutura física propriamente tal, de limpar a sala, os móveis, quebram, se desgastam. É um negócio, no final das contas. Cabe a gente escolher, né, a quem a gente vai entregar o nosso dinheiro. Voltando pro Android, rolando um papinho de que o Fold 2 vai continuar. O Fold e a linha Z, o Flip. O Z Flip são esses de Flip, a la Razer, e o Fold são esses que, tipo caderno, né, que abrem lateralmente. Um lateral e o outro vertical. E nesse Fold 2 não teria aquele entalhe, praticamente um dedo no terço superior direito, como se fosse o Note do iPhone, só que alinhado para direita. A galera que comprou Xiaomi e não teve o aparelho entregue, tá começando a ser reembolsado. Tem muito vendedor AliExpress que vende celular falsificado de Samsung, Huawei, que é um outro tipo de fraude, e a gente não tem muito como saber, a não ser quando chega o aparelho. Talvez ali pelo preço, quando esmola demais o santo desconfia, mas ainda assim, né, não dá pra ter certeza, não dá pra cravar. Google tá descontinuando o Google Station, que não é exatamente Wi-Fi gratuito. Wi-Fi fornecido por outra empresa, o Google entra com autenticação, você se loga com sua conta Google, e aí você tem acesso ao Wi-Fi gratuito, em troca de exibição de anúncio, mas ele não oferece a infraestrutura em si. É aquilo, tá dando dinheiro, e dinheiro talvez até num sentido figurado, tá dando retorno pra empresa de alguma maneira, não tá, né, Google sendo Google. É um projeto antigo, desde 2015, chegou no Brasil 2019, ano passado com Intel e Americanet, que forneciam a infraestrutura. 5G tem um novo recorde, o recorde era de 3.7 gigabits por segundo, que era da Huawei. Agora a Ericsson, sueca, conseguiu atingir a marca de 4.3 gigabits por segundo. Elevou o nível em 20%. Lembro que hoje o mais importante é a latência, Google Stadia que o diga, do que banda propriamente tal. Já tá num ponto bom o suficiente. Vivo, por exemplo. Vivo limita a velocidade em 10 MB, que é mais do que bom para um smartphone. Talvez ali para frente, quando a gente tiver, sei lá, vídeos em 8K, alguma coisa assim, aumenta um pouquinho mais, mas 10 MB tá mais do que bom. Entretanto, porém, todavia, no meu caso, né, que eu uso o iPhone de hotspot, eu tenho que fazer transferência de arquivos grandes. No meu caso, quanto maior a banda, melhor. Eu em uma semana baixo coisa de 130 GB e upo outros 130 GB. É bem balanceado, né? Produzo muito conteúdo, tem backup também em nuvem, lido com arquivos grandes. E isso é só do Mac, não é Netflix, videozinho do YouTube. Sim, tem uma coisinha de YouTube, mas não tem podcast, não tem o YouTube na TV. É o tráfego do Mac. Falar um pouquinho das tretas. Na Irlanda, pegaram os russos mexendo nos cabos submarinos. Aí não chega a ser exatamente hackeragem russa. Acho que a gente pode elevar um pouquinho o nível. É espionagem russa, propriamente tal. Aliás, esqueci de comentar. A Vivo voltou com a promoção do cashback de R$100 quando você compra 100 GB. Tinha caído acho que para R$20 ou R$40
R$50, voltou para os R$100. Várias promoções voltaram, diária de Netflix, YouTube, Spotify, ligação também, tudo com 50% de desconto, se não me engano. Voltando para as tretas, Hamas, e aí sim, hackeragem Hamas, invadindo os smartphones de Israel, dos soldados de Israel. O Procon, aqui em São Paulo, eu ainda não entendi muito bem, mas o Procon é oficial falando, e tem relatos de uma galera que tá recebendo ligação do próprio número, aquela coisa meio Moro, né, de liga pro próprio número e aí cai na UPADO, cai na secretária eletrônica e pega o acesso ao que tá gravado na secretária eletrônica, e aí no caso uma verificação de segundo passo. Em tese, houve um bloqueio por parte das operadoras, Anatel, para com isso aí. Então, em tese, tem esse bloqueio. Parece que estão conseguindo burlar. O Procon falou, não atende se vier, que é o correto, não atende uma ligação se ela vier do seu número, porque a galera tá clonando o telefone, tá roubando dados, senhas, contas, não tá muito técnico a descrição. O que faz sentido é a clonagem. Ligou por alguma falha do sistema. Já falei aqui, não vou chamar de falhas do sistema, mas você tem comportamentos que eu vou chamar de estranhos no sistema, porque originalmente você só tinha um número na rede, você só poderia ter um número na rede, então já dificulta você ter uma clonagem ou algo do tipo. Tem o roubo propriamente da linha de celular, mas hoje você tem, entre aspas, teu número do iPhone e também da Samsung clonado no smartwatch, então você vai ter 2 números na rede da operadora. Tem questão de portabilidade, parece que acharam alguma brecha, alguma falha que estão explorando e assim conseguem fazer a clonagem, e a partir da clonagem vem o roubo dos dados, mas não é algo, olhando o anúncio do Procon, dá a entender que se você atender a ligação, mesmo que sejam 5 segundinhos, eles vão roubar os dados que estão no seu aparelho. Não, é o mesmo processo lá do Moro. Não invadiram o celular do Moro, invadiram a caixa postal que tinha a verificação em segundo passo que eles precisavam para acessar o Telegram. Houve o roubo dos dados, mas não a invasão do aparelho. Aqui no Brasil, o Banco Central definiu o nome do serviço de pagamentos instantâneos e lembra muito PicPay. Impossível não pensar no PicPay, porque o nome é Pix. Por que isso? Tal qual o PicPay, que é Picture Pay, o Pix se baseia também em imagem, no caso QR Code. Hoje, quando você faz uma transferência, essa transferência, seja DOC ou TED, é via banco. Você tem horários definidos pelo Banco Central, a transferência tem que acontecer de 6h30 até as 17 horas. Isso é o Banco Central. Os bancos, eles podem fazer de 5 até as 8, de 6 até as 10. Você, de repente, num banco tá acostumado a pagar uma conta 9 horas e rola. Aí você vai no outro banco, como assim já acabou o expediente, não posso pagar? São 8h30 ainda, como é que eu não posso pagar? Isso falando online. Em tese, poderia aceitar 24 horas por dia, mas o mínimo, digamos, que exige o Banco Central é de 6h30 até as 17, por caso de transferências. As transferências instantâneas via Pix vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a transferência é instantânea, é de ponto a ponto, é uma transação entre as pessoas. Hoje você paga um boleto, vai daí 1, 2, 3 dias úteis para compensar. Com o Pix, quando você pagar um boleto, vai ser na hora. E Coca, não tem mais carteirinha digital de estudante? Então, a carteirinha digital de estudante emitida pelo MEC veio numa canetada do presidente, uma medida provisória que tem um prazo de validade, que venceu no dia 16. Tinha que ser votado, aprovado pela Câmara, pelo Senado. Até agora, domingo, não foi aprovado. Aí, acabou. Foram 325 mil carteirinhas emitidas que vão continuar funcionando. O que acontece é que não tem mais emissão, mas as que estão válidas podem ser usadas e a validade é enquanto tiver a pessoa matriculada numa instituição de ensino válida. É aquela disputa política, foram coisa de 13 milhões de reais para fazer o sistema, teve licitação, foi feito pelo Serpro, cada carteira custa aí uns 15, 20 centavos, vamos ver qual vai ser o desdobramento. É o caminho político agora, não pode ter outra medida provisória no mesmo ano, com o mesmo tema, então agora teria que virar um projeto de lei, enfim. Aquele acidente que aconteceu em 2018 com o carro da Tesla, que era até um funcionário da Apple que bateu naquela divisão das pistas, o carro se confundiu entre as pistas, bateu na divisão, na pane. Aconteceu também uma semana antes. É legal que essas investigações é praticamente como se fosse investigação aeronáutica, de queda de avião, de aprender o que aconteceu de errado para não acontecer de errado novamente. Você tem todas as travas mecânicas de equipamentos, tem também as humanas, né? De repente o piloto quer se jogar, o piloto ele é avaliado psicologicamente e é um caso onde não é respeitado o sigilo médico-paciente. Se o psicólogo identifica que tem ali uma treta, né, algum risco, avisa a empresa para ele parar de voar. É aprender. Tem um algoritmo agora para ajudar o juiz a decidir se a pessoa deve ser presa
presa ou aguardar em liberdade, baseado na chance do réu ser reincidente. É uma avaliação de risco. Claro que vai ter viés, claro que vai ter treta. Vou puxar aqui um dado, não tô defendendo nenhum dos lados, só tô levantando uma bola. Às vezes a gente acha que a justiça só prende preto e pobre, mas muitas das vezes o juiz, imagino eu, sabe que se for lá pra cadeia, vai voltar pior do que tá entrando. Então deixa eu dar aqui sentir o ambiente pra ver se tem algo que o faria não ser um reincidente. Essa parte de crime, ela é muito sem viés político aqui, ela é muito glamourizada. Não tô defendendo o bandido, mas o traficante, que acaba sendo a galera que tá mais presa, e talvez seja um usuário, também não tô entrando nesse mérito. Tô pegando o traficante tido socialmente como o bandidão. Esse cara mora com a mãe, ele ganha pouco dinheiro. O tráfico de drogas é praticamente uma empresa. Você tem a galera lá em cima, né, no topo, que aí sim, né, tem muita grana, mas o resto é tudo soldado ganhando mixaria, morando com a mãe. É praticamente um emprego. Aqui no Rio de Janeiro, que tem a milícia, e a gente acha que a milícia, né, o cara que tá se fazendo de soldado na rua é policial militar, bombeiro, ali nas horas vagas, já foi assim. Hoje em dia, quem tá servindo de soldado, né, cuidando da rua, cuidando das operações, é, entre aspas, um cara qualquer, talvez com um histórico policial, um histórico militar, mas o cara tá ruim de grana e ali passou a ser o trabalho dele. Tem um juiz pra, de repente, acertar mais, se vai ser, o que é o melhor pra fazer, vai ser preso, não vai ser preso, tem muito de feeling, e esse feeling você vai pegando com o tempo. Então, sei lá, em vez de você adquirir esse feeling em 10, 15 anos, você já tem uma IA, uma inteligência que consegue ter esse acerto de um juiz experiente. De novo, não tô dizendo que a máquina vai ser um juiz perfeito, que vai ser um juiz experiente, mas pode vir a ser a questão da gente sentar e ensinar o que a gente quer que ela faça. Ao invés de hoje você ter as leis que são interpretadas pelos advogados, pelos juízes, você teria um computador com essas instruções, fazendo uma analogia aqui, assim, bem grotesca. O tradutor Elon Musk, ele falou que as telhas solares saem do mercado americano, chegam no mercado internacional até o final do ano. Pode ser que chegue só até o México, é mercado internacional, mas né, tem fábrica ou não, né? Tem a questão da floresta sendo desmatada na Alemanha, então tá meio assim, mas teria presença na Europa, presença na China, aí uma coisa que poderia chegar no Brasil. Seu Jeff Bezos sofre muita pressão porque dizem que tem mó grana e não faz nada do ponto de vista filantrópico, tá fazendo uma doação, a segunda maior doação da história, 10 bilhões de dólares, é 7, 8% do seu patrimônio. Isso para proteger, preservar o mundo natural, que ele chama, leia-se mudança climática. A primeira maior doação é do Bill Gates, na Fundação Bill Gates, de 2006, foram 43 bilhões de dólares. Badu, seguindo a lá Tinder, vai ter interesses, acaba que o Tinder ele tem interesses, mas é aquela coisa do que a pessoa curtiu no Facebook e tal, mas você pode criar conexões por interesses, agora no Baidu, Signal, um WhatsApp seguro, um WhatsApp com segurança, nunca ganhou embalo propriamente tal, tá mudando isso. Você tinha em 2015 2 milhões de usuários, hoje você tem 10 milhões de downloads na Google Play, sendo que 40% dos usuários são iOS, então daria para estimar o número de usuários em, sei lá, 15, 20 milhões, ainda é pouco se comparado ao WhatsApp, 2 bilhões, comparado com Messenger, comparado com Telegram, isso é 10% do Telegram, mas, né, tá pegando embalo. Diz aí, o que é melhor? Modo escuro ou aparência escura ou modo claro? Qual que você prefere? Modo escuro, né? Pois é, eu também. Só que mandaram fazendo uns estudos e o modo claro, ele é o melhor para quem tem boa visão. Para quem tem problema de visão, para quem é míope, para quem tem catarata, para quem não tem a visão perfeita, o modo escuro é melhor. Sem querer alarmar ninguém, mas se você prefere o modo escuro, então conversa ali com o oculista ali, né? Vai ver se tá tudo direitinho, porque pode ser que não seja. Eu vou colocar o estudo completo lá no Dojo. Em tese, durante o dia não faz diferença, mas à noite o modo claro leva e o modo escuro fica para quem, digamos, não tem a visão exatamente perfeita. E para finalizar, registrar mais duas coisinhas. Netflix tá parando em algumas regiões o teste de 30 dias gratuito para as novas contas. Aliás, falando de pagamento, vale a pena lembrar que tem diferença entre assinar determinadas coisas no iOS, no Android, no site, verifica o preço. Exemplo, Evernote. Se eu não me engano, se você assinar a conta americana, Android ou iOS, você vai pagar R$300, são $70. Se você pagar na conta Brasil, pela App Store, R$150 por ano, a conta Premium. E se você fizer pelo site, R$80. Acho que são mais ou menos esses valores de cabeça. Então vale sempre a pena pesquisar, que nem, né, tava falando a questão da Vivo Easy. E por último, o Estreou Sônica aqui no Brasil. Galera, curtiu? Eu queria ver esse filme, né? Saudosismo
mesmo. Aquilo que boa parte da galera sente por Mario, eu sinto por Sonic, porque eu não era nintendista. Eu tenho essa falha de caráter ou não. E assim, hackeando os atalhos da Siri, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.